Vamos lá, meus amigos. Chegamos ao bloco 5 e agora nós vamos analisar a quarta questão discursiva que a gente preparou. Essa questão envolve um tema fundamental, que é o tema do processo legislativo, dentro de poder legislativo, e mais especificamente envolve o regime jurídico que disciplina, que coloca limites, que estabelece os requisitos de validade para as medidas provisórias. Bom, a gente vai analisar uma questão em que foi editada uma medida provisória e vocês vão perceber que as perguntas estarão atreladas aos limites constitucionais, aos limites que a Constituição coloca para que o presidente da República possa, respeitando esses limites, agir de modo válido na edição de medidas provisórias. Para que o presidente da República edite medidas provisórias e venha, através de MP, normatizar certos assuntos, certos fatos da vida em sociedade, da estrutura da administração pública, ele tem que respeitar os limites que o Constituinte entendeu por bem colocar. A liberdade de utilizar medidas provisórias para, de punho, unilateralmente, normatizar assuntos, feitos, atos, contratos da vida da administração e da vida das pessoas da sociedade, encontra limites. E o que a gente vai analisar é se essa medida provisória, editada pelo presidente da República, esbarra ou não nos limites constitucionais, se ela respeita ou se ela colide com as normas constitucionais que disciplinam o uso das medidas provisórias. A medida provisória é um instituto que tem regulação expressa no artigo 62 da Constituição. O artigo 62 está dentro de um acervo de artigos que vai do 59 ao 69, em que o Constituinte cuida do assunto processo legislativo constitucional. Está dentro de poder legislativo. Se a gente analisar, o título 4 da Constituição é da organização dos poderes. No bloco passado, a gente falava sobre o título 3, da organização do Estado. No título 4, o Constituinte cuida da organização dos poderes. E esse título 4 é dividido em 4 parcelas, 4 quadrantes. Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, que são os 3 poderes. E depois, no quarto momento, vem aquilo que se chamou no texto constitucional das funções essenciais à justiça, onde entra uma disciplina de outros 4 segmentos importantes da vida em sociedade, e em especial atrelado ao poder judiciário. Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria. Então a gente tem no título 4, chamado de da organização dos poderes, os 3 poderes e as 4 funções essenciais à justiça. Legislativo, Executivo, Judiciário e as 4 funções essenciais à justiça. Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria. Dentro do poder legislativo, que é o primeiro poder a ser trabalhado, a partir ali do artigo 44 até o 75, do 76 até o 91 já é poder executivo, a gente começa com o poder legislativo, e lá do artigo 59 ao 69 a gente cuida do processo legislativo constitucional. O artigo 59 abre essa seção na Constituição, fazendo referência às fontes do processo legislativo, e lá no artigo 59, no inciso 5, aparece a figura da medida provisória, que é disciplinada no artigo 62. O artigo 62, com seu caput, os parágrafos, são 12 parágrafos, trazendo normas que limitam a liberdade de uso das medidas provisórias. A gente sabe que, não obstante, a medida provisória, na sua essência, deveria ser algo excepcional. No Brasil, infelizmente, virou algo habitual e faz parte da vida pública no Brasil. Medidas provisórias são habituais no Brasil e participam, com habitualidade, da construção do direito objetivo. Muitas delas são convertidas em lei. Algumas não são convertidas, mas produzem efeitos durante o tempo em que estiveram em vigência. Então, a gente tem na vida cotidiana brasileira medidas provisórias trazendo normas jurídicas que regem fatos, eventos, situações, políticas públicas, do nosso dia a dia. Então, é importante conhecer esse artigo 62. A questão, ora formulada, nos remete à análise desses limites constitucionais para o uso das medidas provisórias no nosso dia a dia. E vão ser feitas 3 perguntas para que você analise, se o que foi feito configurou algo constitucional ou se configurou como sendo inconstitucional. Tudo bem? Vamos ao slide para que a gente possa ler o enunciado da questão. Questão discursiva 4. Foi editada a medida provisória número 1000, disciplinando aspectos procedimentais referentes ao processamento dos pedidos de deferimento da nacionalidade brasileira mediante naturalização, criando determinadas restrições.
Passados 120 dias após sua publicação e sem apreciação por qualquer das casas do Congresso, a MP sofreu o decurso de prazo. Ocorre que diversos pedidos de naturalização nesse período foram indeferidos, exatamente por força das restrições impostas pela medida presidencial. Diante do quadro narrado, indaga-se. Antes das indagações, façamos mais uma vez a leitura para que tenhamos uma melhor compreensão do que realmente aconteceu aí nessa historinha que nos foi apresentada. Foi editada a medida provisória número 1000, disciplinando aspectos procedimentais referentes ao processamento dos pedidos de deferimento da nacionalidade brasileira mediante naturalização, criando determinadas restrições. Passados 120 dias após sua publicação, e sem apreciação por qualquer das casas do Congresso, a MP sofreu o decurso de prazo. Ocorre que diversos pedidos de naturalização, nesse período, foram indeferidos, exatamente por força das restrições impostas pela medida presidencial. Meus amigos, qual é a historinha que está sendo apresentada e qual é a compreensão adequada que nós devemos ter dela? Joga a imagem para mim. Presidente da República editou medida provisória para trazer restrições ao acesso à aquisição de nacionalidade brasileira mediante procedimento de naturalização. Não é? Ou seja, a gente sabe que uma pessoa pode adquirir a nacionalidade brasileira de forma originária, primária ou de forma secundária. O brasileiro nato, lá do artigo 12, inciso 1 da Constituição, nacionalidade originária de primeiro grau, ou o brasileiro naturalizado, do artigo 12, inciso 2 da Constituição. A nacionalidade secundária, né, por naturalização, aquele que, não sendo brasileiro, conseguiu adquirir a nacionalidade brasileira se naturalizando brasileiro. A Constituição estabelece os limites centrais, no artigo 12, inciso 2, para viabilizar aquele que não tem nacionalidade brasileira originária adquiri-la supervenientemente obedecidos os requisitos constitucionais que são estabelecidos pela Constituição e disciplinados em lei. E aí observe, a gente tem uma lei de 1949, a lei 818, regulando o processo de aquisição de nacionalidade por naturalização, né? E a grande pergunta é, pode uma lei, não cheguei em medida provisória, pode uma lei disciplinar a aquisição e a perda da nacionalidade brasileira através da naturalização? Sim, desde que não colida com a Constituição, desde que não viole o que está no artigo 12 e não viole outras normas constitucionais, sim. Mas poderia se fazer isso para gerar restrições? Desde que essas restrições não colidam com as normas constitucionais que asseguram às pessoas a possibilidade de se naturalizarem brasileira, sim. Desde que sejam restrições que não violem o que está na Constituição, sim. Desde que não se configure a inconstitucionalidade, nenhum problema que uma lei venha disciplinar a naturalização e que coloque restrições. Ok, em nome da segurança jurídica, da proteção ao país, ok, nenhum problema. O que não pode é, com essas restrições, ir contra o que está estabelecido na Constituição. A grande questão é, poderia o presidente, através de medida provisória, fazer isso? Porque qual é a diferença de ele fazer isso através de um projeto de lei ou de uma medida provisória? Se ele apresentar um projeto de lei ao Congresso, o projeto de lei não produz efeitos antes de virar lei. Então, as normas que ele está tentando criar com o seu projeto de lei não vão se aplicar a eventuais procedimentos em curso em que pessoas estão requerendo naturalização, porque um projeto de lei não é uma fonte normativa. Ele se transforma ou não numa lei, e essa sim é a fonte normativa. Então, para que as normas que o presidente pretende impor a processos de naturalização, através desse projeto de lei, se tornem aplicáveis, tem que virar lei. Então, o Congresso tem que concordar, Câmara e Senado aprovando. Mas quando ele edita uma medida provisória, não. Quando ele edita a medida provisória, após expedida, começa a produzir seus efeitos automaticamente. E se tinham leis contrárias anteriores, sofrem suspensão de eficácia e a medida provisória passa a aplicar a sua norma de imediato, porque ela tem força de lei. Então, se o presidente edita uma medida provisória para normatizar certo assunto, como, por exemplo, aquisição ou perda de naturalização, restrição, do acesso à naturalização, normas restritivas da liberdade de se transformar brasileiro por naturalização,
Pessoas que estiverem ali buscando naturalização vão passar a se submeter à aplicação dessa medida provisória. Se fosse um projeto de lei, não se submeteria. Meu irmão, talvez nasça uma lei, talvez, se o projeto virar lei. Por enquanto não está rolando essa restrição, não. Vamos correr, já cumprir os requisitos. Entendem? A diferença prática. A pergunta é, poderia o presidente da República, através de medida provisória, normatizar um assunto que está ligado à aquisição da nacionalidade? Ele poderia fazer do tema nacionalidade objeto de normatividade através de medida provisória? Será que existiria relevância e urgência para tal? Bom, vamos analisar de novo a questão, caminhemos para as perguntas para que possamos fazer a devida compreensão. Vamos lá? Na tela. Foi editada a medida provisória número 1000, disciplinando aspectos procedimentais referentes ao processamento dos pedidos de deferimento da nacionalidade brasileira mediante naturalização. A medida provisória veio regulamentar tema ligado à nacionalidade, criando determinadas restrições. Passados os 120 dias, sem apreciação por qualquer das casas do Congresso, a MP sofreu decurso de prazo. Então ela produziu efeitos por 120 dias e as normas restritivas que ela trouxe atingiram pessoas. Tanto é que aqui embaixo isso vem claro. Ocorre que diversos pedidos de naturalização nesse período foram indeferidos, exatamente por força das restrições impostas pela medida presidencial. Em razão dessa MP, muita gente não conseguiu se naturalizar brasileiro. Pergunta da letra A. Poderia o presidente disciplinar o procedimento de naturalização mediante medida provisória? Fundamente sua resposta. Poderia o presidente disciplinar o procedimento de naturalização mediante medida provisória? Fundamente sua resposta. Letra B. As normas da MP serão mantidas ou afastadas em relação aos processos de naturalização que ocorreram durante o período de sua vigência e foram, por ela, atingidos. Ou seja, as normas da MP serão mantidas ou afastadas em relação àquelas pessoas, aquele período de 120 dias, em relação aos processos de naturalização que ocorreram durante o período de sua vigência e foram, por ela, atingidos. Letra C. Entendendo ser inconstitucional a MP, o interessado em obter a aquisição da nacionalidade poderia se valer de alguma medida judicial? Qual o modelo de controle jurisdicional de constitucionalidade deve ser provocado? Entendendo ser inconstitucional a medida provisória, o interessado em obter a aquisição da nacionalidade poderia se valer de alguma medida judicial? Qual modelo de controle jurisdicional de constitucionalidade deve ser provocado? Bom, me jogue pequenininho na tela. Eu vou começar lá pela letra A. O presidente poderia o presidente disciplinar procedimento de naturalização mediante medida provisória? Fundamente sua resposta. Não. A resposta é não. Não poderia o presidente disciplinar procedimento de naturalização mediante medida provisória. Essa é a resposta. Agora a gente tem que fundamentar. Essa é a resposta. Qual é a resposta? Não. Não poderia o presidente disciplinar procedimento de naturalização mediante medida provisória. Ponto. Agora eu vou fundamentar. É que o tema está atrelado ao assunto da nacionalidade. É que o tema está atrelado ao assunto da nacionalidade. E como se sabe, a Constituição da República proíbe expressamente a edição de medidas provisórias relativas à nacionalidade. A vedação está prevista no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A da Constituição. Deixa essa imagem cheia na tela, me tire aí, tá? Então, você vai citar o artigo 62 da Constituição, que disciplina as medidas provisórias, o parágrafo 1º, que é aquele que veda o uso de medidas provisórias. Você vai citar o inciso 1º, que vai dizer que é vedado medida provisória relativa a e a letra A da nacionalidade, ok? Então, esse é o fundamento, joga essa imagem cheia para mim, da sua resposta, ok? Então, na letra A, poderia o presidente disciplinar procedimento de naturalização mediante medida provisória? Não, ele não pode, moçada. O Constituinte
quando autoriza o presidente a editar medida provisória em situações de relevância e urgência, lá no caput do artigo 62, ele tem o carinho no parágrafo 1º, no primeiro dos parágrafos que serão elaborados, abaixo do caput lá do artigo 62, de dizer, peraí, senhor presidente, você pode editar medida provisória se houver relevância e urgência, salvo nas seguintes matérias. E aí aparece o parágrafo 1º com o seu leque de incisos, o inciso 1º com um catálogo de alíneas. As matérias que estão no parágrafo 1º não podem ser normatizadas por medida provisória. Existe uma razão para tal. O Constituinte não coloca aquilo ali por acaso. Então, matérias de alta gravidade, grande densidade, né, nevrálgica, o Constituinte disse isso aqui para que eu possa começar a aplicar novas normas para reger esses assuntos só se o Poder Legislativo se manifestar autorizando. Tem que ser um projeto de lei virando lei. Não pode ser medida provisória em que o chefe do Executivo, sozinho, de punho, comece a normatizar os fatos. São matérias muito importantes para que a gente corra o risco de ter normatização delas sem a manifestação de vontade do Poder Legislativo. Eu não quero que o Poder Executivo, ainda que haja relevância e urgência, de punho seja criando normas e aplicando normas de punho sobre essas matérias. E o parágrafo 1º, nos seus incisos, vai dizer quais são as matérias que é vedado medida provisória. E no inciso 1, matérias relativas a, vem as alíneas. Alinear nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos. Então eu não posso, né, direitos eleitorais, partidos políticos, direitos políticos. Então eu não posso utilizar a medida provisória para a disciplina dessas matérias. Então é inconstitucional essa medida provisória, posto se propôs a normatizar assunto que o Constituinte proíbe seja disciplinado pela via em comento. Qual seria a resposta, portanto, para a pergunta? Joga de novo a pergunta na tela. Poderia o presidente disciplinar procedimento de naturalização mediante medida provisória? Não. Não poderia o presidente disciplinar procedimentos de naturalização mediante medida provisória. É que o assunto está vinculado ao tema da nacionalidade. E nos termos do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, alínea A da Constituição, é proibido medida provisória que verse sobre nacionalidade. Por assim ser, a medida provisória é inconstitucional. Ok? Letra B. As normas da MP serão mantidas ou afastadas em relação aos processos de naturalização que ocorreram durante o período de sua vigência e foram por ela atingidos? Pergunta muito boa. As normas da MP serão mantidas ou afastadas em relação aos processos de naturalização que ocorreram durante o período de sua vigência e foram por ela atingidos? Moçada, joga para minha imagem. Aqui a gente tem que ler com muito carinho 2 dos parágrafos do artigo 62 da Constituição. O parágrafo 3º e o parágrafo 11. Esses 2 parágrafos lidos em conjunto, parágrafo 3º e o parágrafo 11 do artigo 62, é que nos trarão a resposta correta. Preste atenção. Quando a medida provisória é editada, ela tem a aptidão para, a partir de sua edição, começar a produzir efeitos em todo aquele interregno de tempo, aquele período temporal, em que ela vai ter aptidão ali para estar vigendo. Então, as relações que ela veio normatizar, no caso concreto aí, seriam os procedimentos para se tentar adquirir nacionalidade secundária via naturalização. Esses fatos, que são o objeto da normatividade da MP, eles passam a se sujeitar à norma da MP. E aí eu tenho 2 possibilidades quanto a essa MP. Ou ela se converte em lei, ou ela não se converte em lei, sendo rejeitada. Ou que seja, se a medida provisória veio produzir efeitos, disciplinando, né, no nosso caso aí, questão de naturalização, o que friso, conforme a resposta da letra A, já seria por si só inconstitucional, tá, porque não poderia, mas eu quero que você entenda o procedimento e a questão temporal para poder responder a letra B. A MP é editada, ela passa a produzir efeitos, se tornando, aspas, a lei do tempo do fato. Ela tem equivalência a uma lei ordinária e ela passa a disciplinar os fatos da sua vigência para frente, como se ela fosse a lei que comanda o fato. Se eventualmente eu tivesse uma lei anterior disciplinando o mesmo tipo de fato com normas que são contrárias à MP, a MP suspende a aplicabilidade e a eficácia da lei anterior, não revoga, até porque a MP pode cair. E aí, durante o período em que a MP está em vigência, aprenda uma coisa, é a norma da MP que vai reger aquelas relações. E aí, resultado, a MP ou ela se converte em lei ordinária, e aí as normas que eram provisórias se tornam definitivas, e aí a MP continua já agora como lei ordinária após a sua aprovação em lei ordinária a disciplinar esses fatos, as normas da MP ganham definitividade, né? Ou ela não se converte em lei ordinária.
Por que a MP não se converteria em lei ordinária? Por duas possibilidades. Ou porque, ao ser deliberada a MP, ela foi expressamente rejeitada em uma das duas casas, ou na Câmara ou no Senado, ou porque simplesmente ela sofre a chamada rejeição tácita. O Congresso não aprecia para convertê-la em lei. Ocorre o chamado esgotamento ou decurso de prazo. E aí, a MP produz efeito por 60 dias, prorrogáveis uma única vez por mais 60, igual período, não correndo prazo no recesso. Esgotado esse prazo, ela não foi aprovada, ela cai. E aí entendam, quando a MP se converte em lei ordinária, nós temos uma consequência. Quando a MP cai, nós temos outra consequência. Quando ela se converte em lei ordinária, que não é o caso da questão, eu só estou comentando para elucidar a sua compreensão. Quando ela se converte em lei ordinária, que não é o caso da questão, repito, na questão ela caiu, ela sofreu decurso de prazo, ela foi rejeitada tacitamente pelo Legislativo. Quando ela se converte em lei ordinária, as situações que vinham sendo regidas por ela continuam sendo regidas, só que agora não mais pela MP, e sim pela nova lei ordinária, que vai ganhar um número de lei ordinária na sequência de ordem de numeração. Beleza, não é aqui que está a grande margem de problemas. O MP virou lei ordinária, os fatos que foram regidos pela MP foram regidos por uma MP que terminou virando lei ordinária. Esses fatos continuam a ser regidos por essa lei ordinária. Ok. O problema é quando a MP cai, ou por rejeição expressa, ou por decurso de prazo. Porque o que é que eu tenho que perceber? A MP foi registrada numa determinada data, produziu efeito por um determinado período, que no nosso exemplo aqui foi o prazo máximo ali de 120 dias, e caiu. Quais são os efeitos que decorrem da queda da MP? Seja por rejeição expressa ou por decurso de prazo. Qual é a consequência de cair a MP? Aí eu tenho que visualizar duas situações diferentes. Primeiro, o que vai acontecer para os fatos que vierem a ocorrer da queda da MP para frente, e os fatos que aconteceram da expedição da MP até a data de sua queda. Eu tenho que ter a capacidade de organizar minha mente para visualizar numa linha do tempo duas etapas cronológicas diferentes. MP é editada aqui, MP caiu aqui. Uma coisa é, esses fatos que aconteceram aqui foram disciplinados por ela. Outra coisa é, daqui para frente, os novos fatos que vierem a acontecer. Ou seja, os nossos fatos aqui da questão são aquisição de nacionalidade secundária pela via da naturalização, ok? O que acontece com as pessoas que durante a vigência da MP, durante esses 120 dias, tentaram obter a naturalização e, no nosso exemplo, não conseguiram por causa das restrições causadas pela MP? A MP caiu, daqui para frente ela caiu, mas daqui para trás, da data da queda até a data da expedição, como é que ficam esses fatos que foram disciplinados por ela se ela caiu e a norma dela não virou definitiva numa lei ordinária? Segundo, da queda para frente, essas restrições que essa MP trouxe, elas continuam a se aplicar para as pessoas que vierem pedir a naturalização? Não, óbvio que não, a MP não existe mais, certo? Então, entendam, se a MP é expedida, fica durante certo tempo produzindo seus efeitos com força de lei, e ela cai, da queda para frente eu tenho uma coisa, da queda para trás eu tenho outra. Da queda para frente, eu digo, os fatos que ela veio disciplinar estão libertos, livres, dali para frente, da sujeição às normas dela, porque essa MP não foi convertida em lei, ela não existe mais, né? Então, se eu eventualmente tinha uma lei anterior, eu restabeleço a eficácia da lei anterior dali em diante. Então, dali para frente, quem vier pedir naturalização não se submete mais às restrições geradas pela MP. A grande problemática é, e quem pediu a naturalização que foi indeferida por conta das restrições causadas da MP durante o período de vigência da MP? Essa é a pergunta que normalmente vem na prova. Como é que ficam as relações que foram normatizadas por um MP que não se confirma, que não se converte em lei? Gente, eu tenho duas possibilidades para esse período. Ou as normas da MP se confirmam como normas definitivas para aquele momento, e elas terminam se convalidando como se fossem uma lei de eficácia temporária para aquele período de tempo. Não é que vira lei, a MP não foi convertida em lei, ela caiu, mas as normas da MP, primeira possibilidade de duas, são mantidas como as normas do tempo do fato. A segunda possibilidade é, essas normas caem, o Congresso Nacional afasta para o período de vigência da MP as normas da MP e determina a aplicação de outro sistema normativo. Ou seja, caiu a MP, ela produziu efeitos durante um certo interregno temporal. Ok? Como é que fica a situação das pessoas? Porque essa MP poderia ter sido benéfica, gerando direitos, ou poderia ter causado restrição ao exercício de direitos. Como é que ficam as relações que se consubstanciaram naquele período de tempo? Eu tenho duas possibilidades. Ou a norma da MP ou as normas da MP ficam mantidas, ou elas são afastadas. Quem é que decide isso?
o Congresso Nacional. Preste atenção. Caindo o MP, abre-se um prazo de 60 dias para que o Congresso possa editar um decreto legislativo. Um decreto legislativo que venha a dizer o seguinte: olha, a gente refletiu bastante, MP caiu. A gente refletiu que a norma ou as normas que a MP trouxe e que se aplicaram a uma série de pessoas, de relações, naquele período que ela ficou em vigência, eram normas muito ruins. E as pessoas foram prejudicadas indevidamente. E a gente percebeu que, agora, analisando, pessoas pedindo naturalização após a queda do MP, não se sujeitando a essa restrição e confrontando com quem pediu e não obteve, a gente tem um grave atentado à segurança jurídica, à isonomia. Então não dá para a gente manter as normas do MP para o período em que ela esteve vigente. Então nós aqui no Congresso Nacional resolvemos nos reunir e resolvemos editar um decreto legislativo para declarar que as normas que a MP veiculou não devem ser consideradas como normas válidas, aptas a produzir efeito no período em que ela esteve vigente. E a gente edita um decreto legislativo retroativo de caráter modificativo, afastando as normas do MP daquelas relações, e então o Congresso, na sua função normativa, que é a sua função principal, vai dizer como é que ficam aquelas relações. Pode restabelecer a mera aplicabilidade da lei anterior que ficou suspensa. Pode dizer que as relações continuariam a ser acessadas como eram sem a MP, ou até pode criar uma norma diferente. Então, o Congresso tem essa liberdade de, num prazo de até 60 dias a contar da queda da MP, editar um decreto legislativo de caráter retroativo e de cunho modificativo para dizer como ficarão aquelas situações que foram guiadas pela MP no período da vigência da MP, afastando as normas da MP e deixando as situações como eram antes, ou determinando a nova normatização, afastando a norma da MP. Professor, e se o Congresso não fizer esse decreto legislativo? No prazo de 60 dias, que é o prazo concedido no parágrafo 11 do artigo 62. Se o Congresso não fizer o decreto legislativo em 60 dias, o silêncio do Congresso significa que ele entendeu que a MP caiu, mas para aquele período a norma dela deve ficar confirmada. Então, o silêncio do Congresso é a maneira de ele dizer, olha, entendemos que não devemos mudar o que já aconteceu, a MP caiu, da queda para frente não se aplica mais a norma restritiva. No meu exemplo, restritiva dela, poderia ser qualquer outra norma, não restritiva inclusive, poderia ser uma norma ampliativa de direitos. Da queda do MP para frente, ninguém mais se submete às normas do MP, mas quem se submeteu a essas normas, a MP foi a lei do tempo do fato. Ela equivaleria a, aspas, a lei do tempo do fato. E o Congresso meditou, entendeu que não tinha por que mudar. Então, meu amigo, quem pediu a naturalização naquele período, nós do Congresso Nacional, por não estarmos editando o decreto legislativo modificativo e está expirando esse prazo agora, nós deixaremos tudo como ficou. Então a pergunta é, o que acontece com quem praticou o fato, quem se envolveu no fato, quem pediu naturalização naquele período e esbarrou na aplicação das normas da medida provisória? Duas possibilidades. Ou essas normas são mantidas e confirmadas, ou elas são afastadas. Quem decide se vai afastar ou se vai deixar que elas sejam mantidas para aquele período? O Congresso. E qual o prazo que o Congresso tem para tomar essa decisão? 60 dias. Se dentro dos 60 dias, no primeiro ou no último, em qualquer dos 60 dias, ele quiser mudar, ele faz um decreto legislativo de caráter retroativo e muda, afasta as normas da MP. Aí essas normas ficam retiradas, é como se elas nunca tivessem existido. E aquelas pessoas que tiveram seus pedidos certamente vão ter a sua situação reavaliada. Mas se o Congresso não quiser e optar por deixar com que essas normas sejam mantidas, basta que ele espere passar 60 dias e não edite o decreto legislativo modificativo retroativo. Tudo bem? Bom, agora olha que problema. Imagine que você é alguém que foi pedir a naturalização e não conseguiu, porque a norma criada pela MP gerou uma restrição que terminou culminando no indeferimento do seu pedido de aquisição de nacionalidade secundária brasileira por naturalização. E passados 60 dias da queda da MP, o Congresso não editou decreto legislativo modificativo. Então, a norma da MP se convalidou, se confirmou como a norma para o tempo do fato, inclusive do seu fato. Isso não quer dizer que você não possa questionar na via difusa de controle de constitucionalidade perante um juiz na comarca do seu município, ou na vara competente, uma vara de fazenda pública, uma vara cível, que você não possa questionar, ajuizando uma ação ordinária, né, a inconstitucionalidade.
Então, o fato de a gente ter uma MP que caiu e que teve seus efeitos confirmados para o período em que ela esteve em vigência, porque o Congresso não quis editar em 60 dias o decreto legislativo modificativo retroativo, não impede que você vá no judiciário e diga, peraí, eu tive meu pedido de nacionalização, de nacionalidade, de deferimento de nacionalidade por naturalização indeferido por causa de uma MP inconstitucional. A MP ela é inconstitucional. Ela é inconstitucional porque ela disciplinou um tema que ela não poderia disciplinar. Poderia ser inconstitucional por não ter relevância e urgência. Entenderam, meus amigos? Então, isso não impede que esse jurisdicionado ajuize uma ação pedindo ao juiz que declare a medida provisória inconstitucional e faça o que o Congresso não fez. Afaste a medida provisória. Agora, não mais para todo mundo, como seria num decreto legislativo do Congresso, que é eficácia erga omnes. O juiz afasta no caso concreto desse autor da ação, desse potencial brasileiro aí, que pretende, né, potencialmente adquirir a nacionalidade brasileira por naturalização. Então ele pode ajuizar uma ação ordinária, dirigindo a petição dele ao juízo da primeira instância, na comarca do domicílio ali do município dele, pedindo ao juiz que declare a inconstitucionalidade da medida provisória, afaste a aplicação das normas da medida provisória para o procedimento dele e determine, portanto, que seja reavaliado o procedimento sem a aplicação das normas da MP e sem a aplicação das normas restritivas que a MP trouxe, se for o caso de ele realmente ter cumprido os requisitos, que se defira a ele nesse desprovimento ao pedido de naturalização. Então ele pode provocar a via do controle difuso, controle concreto de constitucionalidade, pedindo a declaração ali incidental, incidenter tanto de inconstitucionalidade, e que se reconheça o direito dele de obter a naturalização e se nacionalizar brasileiro por naturalização, se tornando um brasileiro naturalizado. Tudo bem? Vamos voltar para a questão, para o slide? Letra B. As normas da MP serão mantidas ou afastadas em relação aos processos de naturalização que ocorreram durante o período da sua vigência e foram por ela atingidos? A resposta é depende. Depende. Caso o Congresso, depende. Caso o Congresso Nacional opte por editar decreto legislativo, caso o Congresso Nacional opte por editar decreto legislativo em prazo máximo de 60 dias, a contar do decurso do prazo da MP, caso o Congresso Nacional opte por editar decreto legislativo em prazo máximo de 60 dias, a contar do decurso do prazo da MP, as normas da MP podem ser afastadas. As normas da MP podem ser afastadas. Parênteses. Me bote pequenininho ali embaixo. Ou lá em cima, né? Se der para arrastar. Tá bom, pode deixar aí. Parênteses. Artigo 62, parágrafos 3º e 11. Artigo 62, parágrafos 3º e 11 da Constituição. Feche parênteses. Ponto. Caso não seja editado o decreto legislativo, de caráter modificativo, no prazo mencionado, caso não seja editado o decreto legislativo de caráter modificativo no prazo mencionado, a Constituição determina que as normas da medida provisória sejam confirmadas como normas definitivas, e com a força de normas legais, para todas as relações que ocorreram durante o período de tempo da vigência da MP. Para todas as relações que ocorreram durante o período de tempo da vigência da MP. Tudo bem, meus amados? Essa é a resposta da pergunta da letra B, ok? Depende, as normas podem ser mantidas ou podem ser afastadas. Elas podem ser afastadas se o Congresso Nacional quiser, no prazo de 60 dias, editar decreto legislativo modificativo
para afastar essas normas. Se não editar o decreto, as normas são mantidas e confirmadas como definitivas, com força legal, equiparáveis a uma lei, tá certo? Para aquelas relações que aconteceram durante a vigência da MP. Letra C, me tira da tela agora. Letra C. Entendendo ser inconstitucional a MP, o interessado em obter a aquisição da nacionalidade poderia se valer de alguma medida judicial? Sim. Qual modelo de controle jurisdicional de constitucionalidade deve ser provocado? Ele pode ajuizar uma ação ordinária, a depender se tiver obedecidos os requisitos para o cabimento do mandado de segurança, até mesmo o mandado de segurança. Tá? E o modelo de controle jurisdicional é o controle difuso, o controle concreto de constitucionalidade. Joga a imagem cheia para mim. Né? A resposta correta para a letra C, para você anotar em seu caderno, a pergunta foi: entendendo ser inconstitucional a MP, o interessado em obter a aquisição da nacionalidade poderia se valer de alguma medida judicial? Sim. Entendendo ser inconstitucional a MP, sim. Entendendo ser inconstitucional a MP, o interessado pode ajuizar ação ordinária. O interessado pode ajuizar ação ordinária, requerendo ao Poder Judiciário a declaração da inconstitucionalidade da medida provisória. Né? O interessado pode requerer ao Poder Judiciário, né? Requerendo ao Poder Judiciário a declaração da inconstitucionalidade da medida provisória, determinando-se o afastamento das suas normas, para o seu caso concreto. Ponto. O modelo de controle jurisdicional de constitucionalidade, a ser provocado, é aquele que ficou conhecido, como controle difuso ou concreto de constitucionalidade, um caso concreto, né? Controle difuso porque qualquer juiz, qualquer tribunal pode exercer. Caso concreto porque não é uma análise da lei em tese, da medida provisória em tese, abstratamente lá no Supremo através de uma ADI, ADO, ADC, ADPF. Né? Então, análise, né, do caso concreto. Então, controle difuso ou concreto de constitucionalidade. Eu acho que ainda cabe você mencionar que eventualmente poderia ser viável discutir o assunto em sede de mandado de segurança. Né? Então, botaria mais um parágrafo aí dizendo, por fim, desde que observadas as condições específicas de admissibilidade, poderia ser cabível o uso do mandado de segurança. Por fim, desde que observadas as condições específicas de admissibilidade, poderia ser cabível o uso do mandado de segurança para a discussão do problema. Ponto final. Ou seja, se o cara não dependesse de dilação probatória, né, agindo dentro dos 120 dias, daria para ele, né, discutir em sede de mandado de segurança essa violação ao direito líquido e certo dele, não amparável por habeas corpus ou habeas data. Tudo bem? Bom, então a gente fecha essa questão agora, a gente vai para o bloco final. Nós vamos agora, no bloco seguinte, conversar sobre a questão da peça prático-profissional. É a nossa última questão desse primeiro simuladão. Vamos ao bloco final.